Encontro 13 de maio, comemorar ou não? Então, 13 de maio de 2016, um encontro promovido pela Agência de Jornalismo, Núcleo de Hipermídia e Mestrado de Jornalismo. Eu sou Benhur Demenech, jornalista, doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Estou aqui junto a pesquisadores, a Cilionara Madureira, que é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagem, Identidade e Subjetividade da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com a Marilyn Riccielli, que é licenciada em História e mestranda em Linguagem, com Galindo Pedro Ramos, que é coordenador do Departamento de Diversidade do Núcleo Regional de Educação e blogueiro de um blog de diversidade, e com Sérgio Falcão, que é licenciado em música, professor da rede estadual e músico do grupo Novos Malandros. Então, começamos hoje então, com a Nara Madureira. Seja bem-vinda. Bom, sobre o 13 de maio, comemorar ou não? Gostaria de agradecer aos professores que estão aqui presentes por terem aceito, né, esse desafio, que não é tão simples assim falar na questão, no fato, quando você faz parte dela, né? Falar de uma margem a qual você faz parte dela. No caso, eu como mulher negra, falar do 13 de maio, comemorar ou não. Então, eu já inicio dizendo que seria a nossa maior tragédia, mas também a nossa maior glória. E eu já antecipo dizendo que é a nossa maior glória, porque se não fosse trazido os africanos para cá, nós não teríamos tantas riquezas culturais. Mas, como não é bem assim, eu já inicio falando da tragédia. Não tem como falar de 13 de maio sem retornar exatamente no ponto inicial da história, que foi 13 de maio de 1888. E eu trago aqui uma fala de uma escritora chamada Chimamanda Ngozi Adichie. É uma escritora nigeriana, a qual diz que, assim como a história que ela teve com os nigerianos, a história dela, nós também, brasileiros, crescemos ouvindo as mesmas histórias. E ela diz que uma mentira, ao ser contada repetidamente por muito tempo, torna-se realidade no imaginário coletivo. E dentro disso, nós podemos perceber que não só nós, negros, mas todos os brancos cresceram ouvindo apenas uma história única sobre a população negra, baseadas extremamente no eurocentrismo. Desde os simples contos de fadas que os nossos pais contavam, que a escola nos mostrava, de fadas de características e realidades totalmente diferentes da nossa, com traços fenotípicos, traços afinados, cabelos longos, lisos e loiros. E foi sobre essa educação que nós crescemos. E a história única que as escolas nos sempre contaram sobre os negros é aquela história clichê que todo mundo sabe, que no dia 22 de abril de 1500 o Brasil foi descoberto, deixo bem claro que entre aspas, por um português, e por volta de 1500 e alguma coisa, iniciou-se os tráfegos, né, do navio negreiro, trazendo aproximadamente 5 milhões de africanos para o Brasil, e que durou 400 anos de tortura. E dentro dessa tortura, eu acredito que a maioria já saiba, né? Não precisa eu estar falando aqui, que foram fatos cruéis, entre estupros e tudo mais. E que no belo dia, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, né, uma mocinha muito boazinha, foi lá e assinou a Lei Áurea, dando a tal liberdade. Por que eu contei esse fato? Porque foi somente sobre essa história única que nós crescemos ouvindo. E não foi nos dito que, além dos corpos trazidos para cá, eles também trouxeram muitas riquezas para nós. Nós crescemos apenas sabendo da população negra sobre estereótipos negativos, os quais foram e ainda são extremamente de ser revertidos na nossa sociedade. Um antropólogo chamado Kapengele Munanga, ele diz que a imagem da população negra, quando é
posta num livro didático ou mostrada por algum professor omisso e leigo no assunto, ela é sempre mostrada de uma forma muito humilhante, desumana, sempre sobre a visão do outro. E ele diz também que um povo sem memória, um povo com uma memória ruim, é um indivíduo extremamente sem memória, um eterno errante. E essas histórias que são armazenadas nas imagens das crianças, que são incutidas nas mentes das crianças, é de um sentimento de inferioridade, um sentimento de tristeza, porque é apenas dito que nós somos descendentes de escravos, e não descendentes exatamente de africanos, né? De um povo que já tinha mais de milhões de anos de história, e a nossa história é passada através daí. E aí eu preciso falar um pouco também do que é a representação para nós, sobre esses estereótipos negativos. Quando às vezes as pessoas me perguntam: por que vocês ainda falam sobre esse assunto? Por que vocês não deixam de falar? Porque o que não é falado não é lembrado. E outra coisa, sempre me pergunto: por que você sente tanto se você não estava lá? Você está falando dos seus ancestrais, né? Você não estava lá. Pois eu digo, eu estava lá sim. Eu estava lá porque a cada vez que eu entro numa loja e eu sou maltratada, a cada vez que uma vendedora já vem, antes de eu perguntar o que eu quero, ela já vem me trazendo o preço mais barato. Toda vez que eu entro no mercado e sou seguida pelo segurança. Toda vez que o meu filho diz: mãe, quando eu estou voltando da banda à noite e eu estou de touca, eu passo do lado de um carro, eles rapidamente sobem o vidro. Então eu digo, eu estava lá e o meu filho estava lá. Porque a representação é exatamente simbólica. Então, simbolicamente, eu estava lá. A todo momento está sendo conectado o passado e o presente. O passado com o presente. Então, não era a Cilionara, não é a Cilionara que entrou na loja, não é a Cilionara que está no mercado, não é a Cilionara que está aqui. É uma negra. É uma negra que traz toda essa história cheia de estigmas, história ruim e histórias tristes que nos foram contadas. E aí, a gente pensa assim, tá, mas e que além só a escola que transmite, que dissemina, que propaga esses estereótipos? Não é só a escola. Nós chamamos de aparelhos ideológicos do Estado, que é a escola, a família, a igreja e principalmente a mídia, né? Eu fiz uma pesquisa em 2011, na qual eu abordei o negro dentro... E primeiramente eu ia falar do negro na mídia, né? Mas é muito amplo. Aí eu reduzi, obviamente é necessário a gente fazer um recorte, e falei sobre a representação do negro e da negra na publicidade. E eu fiz essa pesquisa em 2011, e até hoje eu ainda percebo que a única representação do negro e da negra é como a negra como mulata. Ela só aparece quando é época de carnaval, ou o negro como atleta, né? O negro como jogador de futebol, enfim, dentro da área do esporte. O negro enquanto bizarro, que é sempre vítima de chacotas e de brincadeirinhas. O negro bufão também, que faz as palhaçadas e todo mundo ri, e que hoje as pessoas perguntam: ai, mas vocês estão chato. Era engraçado, era muito legal o Mussum, era legal o Tião Macalé, como era legal o Sebastian, né? Em uma das propagandas que passava, que é um ator que fazia algumas caras e bocas, visto como exótico.
O negro também aparece como artista, porque aí não é um negro, é um artista, ou seja, não é uma negra, é a Thaís Araújo, é o Lázaro Ramos, e entre outros. E o negro como carente social, sempre quando há na publicidade vai falar de pobreza, o negro está dentro dessa propaganda, né, como carente social. E o negro como trabalhador braçal. Então, pensando nessa data, será mesmo que a gente ainda tem que comemorar, se não temos muitos avanços? A nossa imagem ainda é tão estigmatizada, até porque a geografia do meu corpo traz isso, né? A minha cor da pele traz isso, os meus traços trazem isso, meu cabelo traz isso. Então é muito normal que uma criança queira alisar o cabelo, as mulheres em geral querem alisar o cabelo, porque nós somos baseados no eurocentrismo. Sempre o branco como superior, o branco dentro dos padrões de normatividade, o qual nos foi tirado todos os padrões de normatividade, tanto de beleza como também capacidade intelectual. Então é normal que uma criança não queira se parecer com o negro. É normal que a população brasileira não queira se parecer com o negro, não queiram se identificar com negros. Mas também nós temos que levar em consideração a luta do movimento negro, que não é de hoje, já fazem muitos anos, desde a década de 70. Aliás, o movimento negro desde a época da escravidão, já tinha movimentos negros, mas não eram considerados como movimentos negros. Hoje nós podemos dizer que com essas lutas nossas, né, nossos estudos, hoje as pessoas se autodeclaram mais, já estamos em 51% da população brasileira, enquanto ainda há uma probabilidade que seja 70%, mas ainda essa população se declara como parda. Porque ser negro não é simplesmente estar na cor da pele, estar no cabelo. Os brancos lembram, eles têm essa percepção muito ágil de saber o momento em que nós somos negros e o momento em que nós não somos negros. Mas o negro não, o negro é natural que seja construída a sua identidade, né, com o passar do tempo, para que ele reconstrua essa história horrível que nos sempre foi contada. E aí nós passamos a comemorar, né, digamos assim, em 20 de novembro, que também foi uma data, digamos assim, conseguida pela luta do movimento negro, né? Porque até então nós sabíamos essa história que a princesa Isabel era a vitoriosa, ela que solucionou tudo, e isso foi passado por várias gerações. E não foi bem assim que aconteceu. E então, 20 de novembro, não sei se todos sabem, mas é a data de morte do Zumbi dos Palmares, que foi, digamos assim, o maior ativista da nossa história, e que muitos desconhecem também, até porque é mais fácil, por conta da mídia também, nós lembrarmos de Martin Luther King, lembrarmos do Mandela, do Malcolm X, mas a nossa própria nação desconhece a história do Zumbi dos Palmares. Então, passamos essa data de 20 de novembro para que seja feita toda essa reflexão. Não que seja esquecido 13 de maio, não pode ser esquecida essa data. Não tem como esquecer, mas não tem como comemorar. Não tem como comemorar essa data. E aí, também nós podemos pensar o porquê que tudo isso acontece, né? Onde nós vivemos uma sociedade onde há o mito da democracia racial, em que o próprio Kapenguele Munanga, ele fala que o racismo no nosso país é um crime perfeito. Por que é um crime perfeito? Porque é um racismo velado.
é um racismo velado, não é um racismo declarado, né? Até se eu perguntar, levanta a mão aqui quem é racista, ninguém vai dizer que é racista, né? É um racismo tão velado que às vezes os nossos próprios amigos estão do nosso lado fazendo brincadeirinhas de negro, contando piadas de negros, e estão dizendo que não são racistas. E até mesmo nós dizemos, ele não é racista, ele é o meu amigo ou ele é a minha amiga. Muito obrigado, Cilionara Madureira, pelo depoimento. Vamos passar agora então para Marilyn Riccielli, que é licenciada em História e mestranda. Então, ele tem uma poesia bem famosa, referente ao 13 de maio, que Oliveira Silveira coloca da seguinte forma: 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão. Eu gosto bastante dessa poesia dele, porque é um trecho que ilustra muito essa ideia de comemorar ou não o 13 de maio, porque eu, enquanto Marilyn, mulher negra e que teve um pouco mais de oportunidade, né, das pessoas da minha mesma classe, da minha mesma raça, compreendo que é complicado a gente falar em comemoração do 13 de maio, visto que foi da forma que foi, né? Então, eu vejo, enquanto professora, educadora negra, o 13 de maio enquanto um momento estratégico, né, de suposta libertação, que estava relacionado não apenas a fatores econômicos, mas também a fatores políticos. Sabemos que o Brasil foi o último país independente da América a abolir a escravidão, né? Então, nesse sentido, eu considero que, e não apenas como um ato político, mas do que tudo estratégico, porque uma série de estudos apontam para uma libertação, né, uma suposta libertação, de apenas 3% da população brasileira ainda era escravizada, né? Então, nesse sentido, como a Nara colocou, foram mais de 12 milhões de negros que saíram de forma forçada, né, do continente africano para continente americanos. Então, 12 milhões. Para o Brasil, 4 milhões. Quando ocorreu a libertação, né, em 1888, tinham cerca de 880 mil. Então, aí a gente já vê, né, que a maioria dos negros já estavam libertos. Então, nesse sentido, liberdade para quem, né? Então, liberdade para quem? É só olhar hoje e ver onde está a população negra, né? Então, você não vê a população negra na universidade, você não vê a população negra nos cargos mais altos da sociedade, você não vê a população negra na mídia, né? E quando você vê, como a Nara comentou, são representações pejorativas. Então, nesse sentido, liberdade para quem, né? Então, até que ponto comemorar? No meu ponto de vista, eu enquanto sujeito, não comemoro, mas, de certo modo, eu acho que não é a questão certo ou errado, né? Comemorar o 13 de maio. Porque as pessoas que comemoram, acho que voltam-se para uma questão identitária e não para uma questão política ou para uma questão de resistência, né? Até porque eu acho que não tem como a gente ser tão ingênuo a ponto de pensar que as pessoas que comemoram o 13 de maio não sabem esse sentido da data, porque é só a gente olhar para o processo histórico do país e ver como que foi forjado uma ideia de identidade nacional. Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas que comemoram no sentido de fortalecimento identitário e de ter uma data a mais, né, para comemorar. Então, eu acho que outra coisa que não dá para a gente deixar passar é a ideia do movimento negro, né, enquanto instituição que contribuiu muito para essa suposta libertação dos escravos, mas também então, o movimento abolicionista já estava trabalhando para isso há muito tempo, né? Até quando eu coloquei em relação aos números dos escravizados no Brasil, eu acredito que a lei Eusébio de Queiroz é de 1500. A Eusébio de Queiroz, 1831, que foi quando a proibição do tráfico de escravizados, né, vindo por meio do Atlântico para o Brasil. Então, nesse sentido, foi o período de 1831 a 1850,
período que veio mais de 20% de escravizados, né, para o Brasil. Então, era um período que estava proibido. Então, nesse sentido, até que ponto o direito, né, dos cidadãos foram priorizados, e até que ponto os escravizados, né, tiveram em algum momento esse direito, né? Então isso prova, né, que realmente, por exemplo, as leis que foram criadas para que o processo escravista fosse bloqueado ou inibido de certa forma, não foi tão incisiva, né, nesse sentido. Então, pós Eusébio de Queiroz, a gente tem ainda a lei do ventre livre, que é 871, e mais para frente umas outras tentativas até chegar ao processo, né, de libertação dos escravizados. Então, nesse sentido, foi uma luta constante do movimento negro e que ainda continua. E eu acho que, nesse sentido, o 13 de maio, a gente também não pode olhar como uma data que não deve ser pensada, porque foi, sim, um marco para a população negra, mas um marco no sentido de olharmos para ela enquanto problematizando mesmo, né? Então, não olhar no sentido de romantizar isso, né, de uma atitude benevolente da princesa Isabel, né? Então, eu acredito que a gente pode, sim, né, as pessoas que comemoram, como eu coloquei, não é a ideia de a gente apontar o que é certo e o que é errado, né? Até porque eu vejo o 13 de maio como um momento, uma data que contribuiu, né, de certa forma, para que uma série de instituições negras fossem criadas no Brasil. Então, essas instituições negras, elas só foram criadas de acordo, né, com o 13 de maio, e pós esse momento, né, porque só a partir de 1888 que a população negra teve de forma oficial essa liberdade para poder criar organizações negras, né? E isso, de certa forma, contribuiu para o fortalecimento das culturas negras. Então, temos no Brasil dezenas de clubes negros, né? E alguns até denominados até hoje de Clube 13 de Maio, inclusive aqui em Ponta Grossa. Então, acho que nesse sentido o 13 de Maio contribuiu, sim, para fomentar essas atividades culturais negras e para poder valorizar as culturas e as identidades negras. Mas eu, enquanto estudante, enquanto mulher negra, comemoro o 20 de novembro, né? Porque a gente, enquanto população negra que consegue compreender essa dimensão, né? Nós não comemoramos o 13 de maio no sentido de uma liberdade vista como dada, né? Mas o 20 de novembro enquanto uma liberdade conquistada, que tem como símbolo Zumbi dos Palmares. Então, encerramos aqui o primeiro bloco desse encontro sobre 13 de maio, comemorar ou não comemorar.